Boa noite, minha gente. Vamos aguardar um pouquinho, a entrada, daqueles que quiserem participar, ao vivo com a gente. Vamos prosseguir um pouquinho sobre a nossa reflexão do livro Tecendo o Fio de Ouro. Daí só me deem aí um feedback, se vocês estão ouvindo bem, se o som está bom, tá ok o som. Ok. Então já temos aí o feedback, o som está bom. Ok. Para quem não está no grupo do WhatsApp do estudo do livro Tecendo o Fio de Ouro, este é o livro, Tecendo o Fio de Ouro, e já faz um tempinho que eu e algumas pessoas estamos fazendo um estudo sobre esse livro que trata de um autoconhecimento. É um itinerário para o autoconhecimento e a liberdade interior. É sempre bom a gente se conhecer e olhar a nossa vida a partir de um olhar mais ampliado. Para iniciarmos esse nosso encontro, eu vou convidar a todos a uma oração, porque nós não estamos aqui apenas para saber, apenas para conhecer, mas nós estamos juntos aqui para nos conhecer a partir de Deus, a partir do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, sobre nossas famílias, e permanecei para sempre. Amém. Ó Divino Espírito, enviai sobre todos nós, que agora fazemos o estudo desse livro, Tecendo o Fio de Ouro, as luzes da vossa força, dos vossos dons. Que os dons do Espírito Santo possam agir no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser e da nossa alma. Toca, Senhor, a nossa vida a partir de dentro, a partir do mais íntimo, a partir da essência. Que nesse momento em que passarmos juntos, estudando mais uma vez esse livro, possamos também nos ver de acordo com a imagem e semelhança com a qual nos criastes. Abençoai, Senhor, com vosso Espírito, a nós que agora estamos estudando, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Minha gente, quem tem o livro Tecendo o Fio de Ouro, a página que nós vamos agora estudar é a partir da página 85, é o capítulo 8. Esse capítulo conta uma pequena história, a história da formiguinha. E guardem bem essa história, porque a história da formiguinha vai nos acompanhar durante todo o estudo do nosso livro. Como aqueles que vêm acompanhando o nosso estudo e os vídeos estão gravados, vocês podem assisti-los na íntegra, os encontros que nós fizemos acerca do livro Tecendo o Fio de Ouro. Então podem retomar isso lá.
E sempre trouxemos a ideia da importância de conhecermos o nosso passado, de não desconsiderarmos aquilo que já vivemos, né, o que nós trazemos da nossa história. A história é nossa, a história é a nossa vida. E querer desconsiderar a própria história é quase que jogar no lixo, jogar fora aquilo que nos compõe, aquilo que nos faz ser o que nós realmente somos. É claro que existem várias possibilidades, várias formas, várias ferramentas por aí para obtermos o autoconhecimento. Quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais a gente sabe sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas origens, mais chances de sermos curados nós temos. E a proposta do livro é exatamente essa. Mas não simplesmente olharmos para a nossa vida para narrar a nossa história, simplesmente. Mas é para ver a nossa vida a partir de Deus e sempre ordenar a nossa vida para o amor. Isso está o tempo inteiro como o norte do nosso livro Tecendo o Fio de Ouro. Ordenar a nossa vida para o amor. E como a gente ordena a nossa vida para o amor? Nos conhecendo, mas ao mesmo tempo reconhecendo que a nossa vida é um dom de Deus, que a nossa vida ela parte daquele que é a imagem primeira de cada um de nós. Nós carregamos a imagem do nosso Criador. Independente da vida, independente da história que vamos construindo e constituindo, nós sempre trazemos a imagem do nosso Criador estampada em nós. Então a gente parte agora para a história da formiguinha, que tem como objetivo nos fazer entender melhor essa ideia de ordenar a nossa vida inteira para o amor. E o que acontece com o personagem principal dessa nossa história é o modo como a formiguinha lidava com o seu passado. Lidava com o passado de uma forma muito imatura. A gente tem o costume de dizer que as pessoas imaturas que são infantis. Ah, fulano é muito infantil, é muito imaturo. Nem sempre quer dizer que aquela pessoa seja totalmente imatura. Mas o modo de tratar o passado, o modo de olhar para o passado, infelizmente, ele pode nos colocar como pessoas totalmente imaturas. E eu quero trazer a história da formiguinha na íntegra, porque ela não é tão grande assim, para que a gente não perca nenhuma das fases dessa história, nenhum dos personagens que aparecem na pequena história, na pequena fábula, e a partir dela a gente tenha condições de conversar melhor, inclusive conversar com maturidade entre nós, mas também conversar com o nosso passado com maturidade. Tá bem? Então vamos lá. Certo dia, uma formiguinha imprudente afastou-se do formigueiro pelo meio da neve e nela prendeu o seu pezinho. Aflita, começou a pedir ajuda com a voz chorosa e cheia de autopiedade, esquecida de sua imprudência inicial. Ó sol, tu que és tão forte, derrete a neve que prende o meu pezinho. O sol respondeu, mais forte do que eu é o muro que me tapa. Ó muro, tu que és tão forte, que tapas o sol, derrete a neve que prende o meu pezinho. Mais forte do que eu é o rato que me rói. Ó rato, tu que és tão forte, que róis o muro, que tapa o sol, derrete a neve que prende o meu pezinho. Mais forte do que eu é o gato que me come. Ó gato, tu que és tão forte, que comes o rato, que rói o muro, que tapa o sol, derrete a neve, que prende o meu pezinho.
Mais forte do que eu é o cão que me persegue. Ó cão, tu que és tão forte, que persegues o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, derrete a neve que prende o meu pezinho, mais forte do que eu é o homem que em mim manda. Ó homem, tu que és tão forte, que mandas no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, derrete a neve que prende o meu pezinho. Mais forte do que eu é Deus que me criou. E exausta, a formiguinha olhou o céu, para o qual o homem apontava, e disse: Ó Deus, tu que és tão forte, que criaste o homem, que manda no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, derrete a neve que prende o meu pezinho. Essa é a história. O que essa história apresenta para nós? É a história da formiguinha, lógico que é uma pequena historinha, mas é uma história que vocês vão ver que retrata o passado de muitas pessoas que, infelizmente, são imaturas. A neve prendeu o pezinho da formiga. Ao invés da formiga pedir, né, ou melhor, tentar fazer com que a neve que prendia o seu pé, que ela pudesse, né, se ver livre daquilo, ela pediu para o sol. Ó sol, derrete essa neve. Aí o sol disse, não, mais forte do que eu é o muro, né, que consegue me tampar e fazer uma sombra. Aí vem o muro e diz que é o rato, que é mais forte, porque o rato o rói. Aí vem o gato, vem o cão, vem o homem e, por último, Deus. Que, inclusive, fez com que o sol pudesse derreter a neve. Mas a formiguinha continuou ali, naquele lugar, se lamentando o tempo inteiro. Essa é a pequena história que vai servir para nortear para nós aqui algumas ideias que o livro Tecendo Fio de Ouro nos oferece. Então, primeiro, a gente viu que Deus fez a parte dele. Deus trouxe a primavera, né? Deus trouxe o sol a fim de que a neve fosse derretida do pezinho da formiga. Agora, ela não arredou o pé. Essa é a moral da história. A formiga não arredou o pé. Quantos de nós também, às vezes, ficamos ali com o pé coberto de neve, quando Deus faz com que a neve derreta, a gente continua ali. Mesmo sem o peso sobre o nosso pé, mas a gente continua ali, naquele lugar. Nós não fazemos a nossa parte. Os milagres existem, mas uma parte do milagre é sempre sua, é sempre minha. Deus nunca deixa de realizar milagres, nunca deixa de realizar grandes coisas nas nossas vidas, mas uma parte depende de nós, exclusivamente de nós. Uma parte desse milagre é uma parte de tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, qual é a primeira imprudência cometida pela formiga nessa história? A formiga ignorou o contexto histórico, cultural. Formigas, como a gente sabe, levam o alimento, né, para dentro do formigueiro, e no período do inverno elas permanecem ali comendo tudo aquilo que produziram, que levaram, né, ao longo do tempo, quando estava bom, quando elas estavam trabalhando, foram levando, acumulando dentro do formigueiro, para que no tempo do inverno elas não precisem sair, né, no tempo da neve. Então houve da parte da formiga uma imprudência muito grande, uma desconsideração completa pelo contexto dela. Como isso também acontece com a gente? Como isso também acontece com as pessoas? As pessoas ignorarem aquilo que está ao redor delas. Ou mesmo aquilo que está ao redor das pessoas
que fazem parte do contexto delas, que fazem parte do passado delas. Pense bem, como exigir do seu pai, da sua mãe, das pessoas que compõem a sua história, a mesma visão de mundo e a mesma compreensão que você tem? As pessoas que te deram origem viveram num outro contexto. A gente tem que dar conta de tentar imaginar as pessoas no contexto delas, para que a gente entenda também por que ou os motivos que as pessoas marcaram o nosso passado com determinado jeito de ser. Entender os contextos nos faz, então, entender muito melhor aquilo que nós estamos vivendo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estudava psicologia em Belo Horizonte, por um tempo eu fiz um pequeno estágio com refugiados que vieram da Síria para o Brasil e estavam em Belo Horizonte. Aquilo que é sofrimento para nós não é sofrimento para eles. Eles vieram da guerra. O contexto histórico-cultural deles é um contexto de guerra. Então, o que é sofrimento para mim, para você, o que gera muito sofrimento para nós no dia a dia, curiosamente, não era o motivo do sofrimento da vida deles. O sofrimento deles era desconhecido por mim e era desconhecido pelas pessoas, né, que os ouviam de certa forma. Por quê? Os contextos são diferentes. Então, quando a gente fala de sofrimento, quando a gente fala de passado, é preciso ter muito em mente isso, os contextos. E a história da formiguinha mostra uma desconsideração completa, né, pelo contexto histórico-cultural dela, que formigas não deveriam sair de casa no tempo do inverno. E ela saiu. Então ela desconsiderou o seu contexto por completo. Agora, a segunda questão que a gente vai analisar aqui é o pezinho da formiga preso, que era o passado, né, bastante recente, coloca a formiga culpando a neve que prende o pé. O que isso quer dizer para nós? A formiga não disse, eu prendi o meu pé, mas a neve prende o meu pé. Muitas pessoas têm dificuldades de se responsabilizarem pela própria vida. Ao invés de identificarem a própria responsabilidade, que ela mesma foi protagonista daquilo que está acontecendo com ela, daquilo que se passa na vida dela, tudo na vida dela é motivo para que ela sempre transfira as responsabilidades ou mesmo culpe as outras pessoas. Isso também é imaturidade. Em nenhum momento a formiga disse que ela prendeu o próprio pé, ou que o pé dela estava preso ali naquela neve, porque ela tomou a iniciativa de estar naquele lugar. Não. A neve está prendendo o meu pezinho. Quando também a gente discute com alguém, a gente briga com alguém, quando a gente, porventura, tem algum problema, alguma dificuldade com uma pessoa, ao invés de dizer, a minha parcela de responsabilidade é essa. Nós não nos damos bem porque eu sou assim, porque eu fiz isso, porque eu me vejo dessa forma, porque eu não abri mão desse meu ponto de vista, porque eu não fiz isso por ela. Boa parte das pessoas sempre quer fazer o quê? Fulano é assim. Ele é desse jeito. Ah, está acontecendo isso na nossa vida porque ele deixou de fazer isso, porque ela parou de fazer isso. Isso acontece muito em discussão de casal. Um sempre culpando o outro. Um sempre colocando, a culpa no outro. A gente é que tem que reconhecer qual que é a nossa parcela de responsabilidade. Qual é a nossa parcela naquilo que está acontecendo. Eu fiz isso, eu falei isso, eu sou assim. Porque isso nos ajuda a entender melhor e a fazer com que o outro também nos veja a partir disso. E não simplesmente culpando, apontando o dedo e querendo justificar que tudo na nossa vida é culpa do outro, é problema do outro, é responsabilidade do outro. Então a gente precisa aprender isso na nossa vida.
Então a formiguinha também nos dá essa lição. A terceira lição também diz da responsabilidade. E que o ressentimento fez com que a formiguinha não fizesse nada. Toda vez que a gente quer responsabilizar o outro por aquilo que está acontecendo com a gente, toda vez que a gente quer atribuir a outra pessoa aquilo que nós decidimos fazer, a gente não faz nada. A gente só faz algo na nossa vida e com a nossa vida a partir do momento que a gente se sente protagonista dela, que a gente se sente responsável pela nossa vida. E aí o autoconhecimento nos ajuda muito nisso. De fato, reconhecer que o protagonismo da nossa vida é nosso e a gente tem que ser responsável por ele. Então, minha gente, cada hora a formiguinha atribuiu a responsabilidade daquilo que estava ali acontecendo a um personagem. A culpa é da neve, a culpa é do sol, a culpa é do muro, é do rato, é do gato, é do cachorro, é do homem. E por último, quando a gente não tem ninguém mais para responsabilizar, a gente fala que a culpa é de Deus. Então, minha gente, Deus não tem as responsabilidades, ou o outro também não tem todas as responsabilidades sobre a nossa vida. A gente precisa ter responsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões. Quarta questão que é apontada aqui pelo nosso estudo a formiguinha não assumiu a própria existência e nem é o sujeito dela. Então, quando a formiguinha se exime da responsabilidade, não somente com o seu passado, mas também com o presente e com o futuro. Ela retirou totalmente a sua participação, o seu protagonismo naquilo que já lhe aconteceu, com o passado, com o hoje, com o presente, mas também com o futuro. Se a gente viver a vida inteira responsabilizando o outro, ou mesmo Deus, pela nossa vida e pelas nossas escolhas, em nenhum momento a gente vai ser sujeito da nossa própria vida. Quinta questão que é colocada a formiguinha sempre coloca o outro como mais forte. Só o outro tem a força para fazer alguma coisa. Toda vez que a gente atribui muita força ao outro e a gente reconhece que só o outro é forte, infelizmente a gente vai ficando fraco. A gente vai sempre se colocando no lugar mais fraco e impotente. E nessa hora, a gente vai perdendo os impulsos da nossa vida. Por quê? A gente precisa sempre de impulsos para que a gente consiga sair de algumas situações, para que a gente consiga se libertar daquilo que está nos prendendo. E a história traz isso. A formiguinha sempre colocando o outro mais forte, mais forte, mais forte, e ela se colocando cada vez mais frágil, mais fraca, mais impotente. Coloca isso na sua cabeça, que todas as vezes que você sempre apontar o outro como mais forte, o risco de você fraquejar e de você se sentir uma pessoa totalmente impotente vai ser cada vez maior. Um dos desafios da nossa vida é descobrir as potências que a gente tem. E aqui eu não estou dizendo apenas de potência no sentido de potencial. E na filosofia, quando a gente pega Spinoza, por exemplo, e ele vai trazer as potências do ser humano. Mas eu estou dizendo da força que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Nós carregamos uma força muito grande do Espírito Santo dentro de nós. Todos nós somos marcados por essa força. O Espírito Santo é muito generoso com a gente. E nós temos muita força. É claro que a gente sempre vai ver ao nosso lado, sempre diante de nós, pessoas muito fortes. Mas isso não quer dizer que nós sejamos fracos ou impotentes. Então o autoconhecimento, nos conhecer bem, nos faz também descobrir o quanto nós somos fortes. O quanto o Espírito Santo age dentro de nós. Mais uma questão que a formiguinha nos apresenta
enche-se dessa forma de dois sentimentos terríveis: a autocomiseração e a cobrança dos outros. Então, a partir do momento que a formiguinha se coloca como ruim, como impotente, como pequena, como insuficiente, ela começa também a cobrar das outras pessoas. Por quê? Se eu não dou conta da minha própria vida, se eu sou imaturo comigo mesmo, imaturo com os meus sentimentos, imaturo com as minhas decisões, né, imaturo no relacionamento com as pessoas, nunca me responsabilizo por nada e estou sempre cobrando, né, das outras pessoas, que tipo de exigência eu vou ter sobre mim? Sobre a minha própria vida? O que eu vou, né, fazer comigo mesmo? Né, como que eu vou levar, né, a minha própria vida? Não tem jeito. Vai ser uma vida sempre imatura. Sétima questão. Quando a formiguinha, né, não se coloca como responsável pela própria vida e pela própria história, a formiguinha simplesmente vai vivendo a própria vida. Não assume uma identidade para a própria vida, vive choramingando e não supõe, né, nem fé, nem esperança, nem caridade, e afasta-se de Deus e dos outros. Porque mesmo que a gente se sinta fraco em algum momento, ali a formiguinha tinha um motivo para se sentir fraca. O pezinho dela estava preso. Mas não era motivo para perder toda a fé, perder toda a esperança, inclusive a confiança em si mesma. A formiguinha foi perdendo o que a gente tem de mais forte, de mais importante dentro de nós. As nossas potencialidades, os dons do Espírito Santo, a presença, a amizade de Deus com a gente. E mais uma questão: quando finalmente, né, a formiguinha se voltou para Deus, a formiguinha confiou em Deus, mas não foi capaz de ter fé suficiente para corresponder à graça de Deus. Deus fez muita coisa por ela. Deus proporcionou que a neve pudesse se derreter do pezinho dela. Mas, em troca, qual foi a resposta, qual foi a atitude da formiguinha frente a Deus? Nada. Então Deus o tempo inteiro mostra de forma escancarada o quanto Ele nos ajuda, né, o quanto Ele faz por nós. Mas nem sempre, né, nós estamos dispostos a corresponder, né, a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, a assumir de fato, né, a força, né, que Deus quer que a gente assuma na nossa vida. Então tudo isso que a gente conversou aqui, né, sobre a formiguinha, é para a gente dizer como a gente se relaciona com a nossa própria vida. Como a gente se relaciona com aquilo que está ao nosso redor. Mas também como que a gente se relaciona com o nosso próprio Deus. Agora, as pessoas que negam o seu passado, e aí o nosso livro Tecendo Fio de Ouro vai trabalhar muito isso também, que veem o passado como um rio congelado, né, lá do livro de Ezequiel, que a gente já estudou. O rio congelado é como se fosse o floco de neve. Porque o rio, lá do profeta Ezequiel, por onde passa o rio vai levando vida juntamente consigo. Se o rio está congelado, ele para de produzir vida. Se o nosso pé está congelado, se a gente não faz nada, a gente para também de produzir vida. A gente para de ser vida na vida das pessoas. E a gente para de ter uma importância devida na vida uns dos outros. E aí? Houve, né, alguma identificação, né, sua com a formiguinha? Eu vou tentar aqui, caso alguém tenha aí alguma participação, né, alguma pergunta, né, a respeito disso que a gente conversou um pouquinho, né, pode mandar aí para mim agora. E a gente tem uma tarefinha também proposta no livro, que é a gente rezar o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Então vou repetir.
2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Tá bom? Então, aguardando aí só um minutinho, né, se alguém tiver alguma questão, né, pode apresentar aí. E daí a gente pode responder. Então hoje, né, foi uma participação assim bem pequena. A gente vai continuar aí o nosso estudo, né, tecendo o fio de ouro. Para quem está entrando agora, né, depois pode assistir, né, o restante aí da nossa live. E aos poucos, né, a gente, né, vai transmitindo aí esse conhecimento. Né, o livro é esse aqui, para quem não conhece, né, Tecendo o Fio de Ouro. É bastante grosso, né, o livro. Hoje nós chegamos na página 89. A gente já andou estudando um pouquinho aí o nosso livro, né, em alguns outros encontros. E quem não tem um livro, né, procure tê-lo. Faz muito bem, né, para o nosso autoconhecimento e o nosso itinerário espiritual. Aos pouquinhos, né, a gente então vai se encontrando, tá bom? Ninguém mandou aqui nenhuma pergunta, nenhuma participação. Foi muito bom, né, estar junto com vocês, né, uma participação aí muito boa. Muito feliz, né, pela participação de vocês. E busquem nesse autoconhecimento, mas sempre um autoconhecimento a partir do Espírito, a partir de Deus. Quando a gente busca o autoconhecimento a partir de Deus, a gente sempre vai identificar em nós, né, a grande beleza de sermos imagem e semelhança de Deus. Então Deus abençoe a cada um de vocês, dê muita paz, muita saúde. Em breve a gente se encontra de novo. Grande abraço!